Queridos, a paz do Senhor, vamos hoje a nossa lição de número 13, última lição desse trimestre da Revista dos Jovens, onde vocês trataram sobre tempos de conquista e obediência no livro de Josué. A lição de hoje, portanto, trata do tema Renovando a Aliança. Vocês já estudaram muito sobre o grande homem de Deus que foi Josué. Eu quero ser sucinto nessa aula para a gente falar desse último grande episódio da vida de Josué, ali nos capítulos 23 e 24 do livro de Josué. O texto em apreço, o texto do dia, diz o seguinte: serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Está em Josué capítulo 24, versículo 31. A síntese é: Deus é fiel, embora sejamos infiéis, e por isso Israel continua sendo alvo do seu terno amor e cuidado. O texto bíblico de referência para essa última aula está em Josué capítulo 14, do versículo 14, Josué capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo de número 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão nem vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Josué, ele sente que está chegando o fim da sua vida. Nós vamos ver isso aqui no tópico primeiro. Depois de um tempo de paz, vividos desde a divisão da terra, Josué convoca o povo para duas assembleias, para duas grandes reuniões. A primeira em Siló, e aí sim, para se despedir, ele sente que está chegando ao final de sua vida. E a segunda é em Siquém, quando ele entrega uma mensagem profética e depois ele propõe ao povo que renove a sua aliança para com Deus. São dois momentos aqui. O primeiro momento é esse momento que Josué reúne o povo em Siló e ele entende que a sua vida está chegando ao fim. E assim sendo, ele começa a relembrar o povo tudo aquilo que Deus havia feito. Mas uma coisa interessante nessa atitude de Josué é um grande líder, como Josué foi, saber que o seu tempo está acabando. Saber que a hora de parar,
a hora de dar as coordenadas para que novos rumos sejam tomados, chegou. Ele sabe a hora de parar. Ele sabe que o título foi importante, que o chamado de Deus para a sua liderança foi importante. Aliás, Josué é aquele que ouve de Deus lá no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, versículo 9, ele ouve: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sendo assim, Josué conhece a sua trajetória. Josué sabe de tudo o que Deus fez através de sua vida ao povo de Israel. E sabe também que está chegando a sua hora, está chegando o seu momento. E em reconhecendo isso, Josué chama o povo para uma despedida. Josué faz um discurso contundente. Subtópico 2 do tópico 1. Num ato de amor e zelo, exortou aos hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que eles deveriam fazer, porque eles seguiriam o seu caminho, seguiriam o caminho de todos os homens. E ele estava dizendo: na minha ausência, continuem fiéis ao Senhor. Vamos continuar. Josué usa uma expressão no capítulo 23, versículo 6, que é esforçai-vos. É a mesma expressão que Deus usa para falar com o próprio Josué, lá no capítulo 1, para que ele se esforçasse, para que ele continuasse, para que ele prosseguisse. E é importante a gente entender o quanto o esforço, o quanto não desistir, o quanto nos levantarmos e nos esforçarmos pela causa do Mestre tem significado para as nossas vidas. Existem dois grandes momentos. Esse primeiro discurso de despedida, de conclamar o povo a permanecer fiel a Deus. E o outro discurso, que é diferente, lindo também, a gente vai prosseguir para entender. Josué fala da justiça de Deus, de como ela é implacável, de como ela chega. Josué conhece o Deus do qual ele está falando, o Deus que cumpre promessas décadas depois de tê-las feito. Josué era um homem que estava pronto a receber as promessas de Deus. E uma das grandes promessas de Deus é que nós descansaremos com Ele eternamente, quando essa hora chegar. Ele sabia que a sua estava bem próxima. A despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué, ele marca uma segunda assembleia, uma segunda reunião com o povo. E é lindo perceber que Josué é um homem que está com mais de 100 anos e durante muitos anos trabalhando para o Senhor, e ele ainda tem na sua boca a frase: assim diz o Senhor. Aqui no versículo 24, Josué está profetizando. O Senhor Deus toma a boca de Josué para falar com o povo. Josué reúne o povo e a expressão, o que sai da boca do velho Josué, do experiente Josué, do homem no qual sente a sua vida terminando logo ali, de um homem com uma larga experiência de anos e anos e anos de ministério. O que tem na boca de Josué? Tem uma profecia. Na boca de Josué tem um assim diz o Senhor. É interessante que tem pessoas que começam um ministério incendiadas, que começam projetos incendiados, animadíssimos. Mas depois que pensa que tem uma certa experiência, pensa que já percorreu um caminho considerável, começa a ficar frio, começa a ficar diferente, já não profetiza mais, já não fala mais línguas estranhas, já não se emociona mais, já não demonstra mais sensibilidade a certas coisas, porque já tem uma larga experiência. Josué está com mais de 100 anos, concluindo a sua vida, se despedindo do povo qual liderou por anos, profetizando em nome do Senhor. É Deus quem está falando através da boca de Josué. Deus está falando: eu fiz, na primeira pessoa.
eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vos tirei, eu derrubei os deuses, eu abri portas, eu fiz milagre, eu passei com vocês no Jordão, eu vos coloquei nessa terra. É Deus falando pela boca de Josué. Nós precisamos entender aquilo que Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É bacana começar bem, mas começar bem não é o mais difícil. O mais difícil é ter prosseguimento, o mais difícil é ter constância, o mais difícil é começar bem e terminar melhor. O mais difícil é, como a Bíblia diz, crescer, conhecer e prosseguir em conhecer a graça de Deus, os mistérios de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então, aqui, Josué nos dá uma lição de que é possível ter anos à frente de determinado propósito, à frente de determinado empreendimento da obra de Deus, e mesmo assim permanecer com o coração em chamas, e mesmo assim permanecer avivado, e mesmo assim permanecer animado, e mesmo assim permanecer imbuído da responsabilidade, do desejo, da alegria, da chama, do chamado de Deus. Do versículo 1 ao versículo 13, Josué está profetizando. É Deus quem está falando, é Deus quem está instruindo, é Deus quem está, através de Josué, se comunicando com o seu povo. A partir do versículo 14, Josué ele começa a falar de si sobre as coisas de Deus. No versículo 14, ele nos ensina algo lindo a respeito de Josué. Josué diz o seguinte: vocês escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses dos vossos pais, se vocês vão servir aos deuses da além do rio, se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, decidam, porque eu já tomei uma decisão junto com a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe um poder que em nós habita, existe um poder que nos foi conferido pelo próprio Deus. É o poder da decisão. No livro de Isaías, o Senhor diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Jesus chegava até os seus discípulos e os convidava: vinde após mim. Quem quiser vir após mim, tome a decisão, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós temos um poder que nós utilizamos muito pouco, que é o poder da decisão. É o que o Senhor diz a Nicodemos em João capítulo 3. O vento sopra aonde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim também é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, só para onde quer. Por quê? Porque é guiado pelo Espírito. Portanto, se a tua mente é guiada pelo Espírito de Deus, se o teu coração é guiado pelo Espírito de Deus, se a tua vida, se o teu ministério, se o teu chamado, se aquilo que você se propôs a fazer está guiado pelo Espírito de Deus, decida. Assuma a responsabilidade e as rédeas da sua vida, do seu ministério, das suas demandas, dos seus empreendimentos, dos empreendimentos aos quais Deus lhe colocou. Não decidir é uma decisão. Não decidir é a decisão de permanecer da mesma maneira. Talvez você precise tomar decisões de abandonar relacionamentos, de abandonar situações, de sair de alguns lugares, de sair de determinadas coisas. Você tem o poder dado por Deus para decidir. Se o teu coração é guiado pelo Espírito, se a tua vida é de fato guiada pelo Espírito de Deus, decida no nome do Senhor Jesus. Josué toma uma decisão de um homem maduro, de um homem responsável por suas atitudes, responsável por sua casa, dizendo: olha, vocês sirvam a quem vocês quiserem. Nós precisamos tomar decisões, sem estarmos nos preocupando com a opinião pública, com a opinião das pessoas, sem estarmos nos preocupados
pelo que vão dizer, pelo que vão pensar. Decidamos em nome do Senhor. Decidamos a favor da Bíblia Sagrada. Vamos decidir a favor daquilo que Deus nos chamou, que Deus nos vocacionou, que Deus nos colocou no nosso coração. Mas não é decisão a ermo, não é decisão desequilibrada, não é decisão no campo das emoções. São decisões pautadas em Deus, são decisões pautadas na Bíblia Sagrada, são decisões pautadas em oração, em jejum, em conversa com Deus, em experiências com Deus. Nenhuma decisão antibíblica provém do Espírito de Deus. Nenhuma decisão que coadune, nenhuma decisão que não coadune ou que bata de frente com as Escrituras Sagradas é uma decisão guiada pelo Espírito de Deus. Portanto, não confunda o que nós estamos falando aqui. Josué era um homem cheio do Espírito de Deus. Josué era um homem cuja vida era guiada pelo Espírito de Deus, cujo ministério estava firmado, alicerçado, arraigado em Deus e, portanto, tinha o poder de decidir. Tinha o poder de dizer: vocês decidam o que vocês quiserem. Eu e minha casa já tomamos uma decisão. As tuas decisões de hoje te visitarão amanhã. As tuas decisões de hoje mudarão o teu futuro. As tuas decisões de hoje vão depor a teu favor. As tuas decisões de hoje vão falar a teu respeito. Portanto, esteja livre, esteja à vontade, esteja em paz para decidir, porque Josué, como um dos últimos atos de sua vida, diz àquele povo: sirvam quem vocês quiserem, façam o que vocês quiserem fazer, mas eu e minha casa não. Eu e minha casa já temos um compromisso com o Senhor, o nosso Deus. Por fim, morre Josué, morre o sacerdote Eleazar, e junto com isso também é enterrado os ossos de José que eles trouxeram do Egito. Isso tem um significado muito grande, bombástico, para a história de Israel, porque se encerra um ciclo gigantesco da história de José, o grande governador, da história de Josué, o grande líder, o substituto para alguém insubstituível. Repare que o livro de Deuteronômio termina dizendo que nunca mais se levantou um profeta como Moisés. Ao passo que o primeiro capítulo de Josué, logo em seguida, começa com Deus chamando Josué para substituir Moisés, alguém sobre o qual o próprio Deus disse que nunca mais se levantou sobre a terra um profeta como ele. Deus ainda tem para nós missões tão impossíveis aos nossos olhos, tal como a missão que Deus deu a Josué, a missão de substituir um homem insubstituível. Josué morre, mas depois de morto ainda fala. Tantos outros morreram, mas depois de mortos ainda falam. Quando você morrer, o que é que vai falar? O que é que falarão ao teu respeito? Ou o que é que a tua história, as tuas escolhas, o teu legado vai falar de você? Essa lição termina, esse trimestre é concluído, nos convidando a renovar a nossa aliança com o Senhor, nosso Deus. Aliança, eu tenho uma aqui, um elo inquebrável, sinônimo de compromisso. Renove a tua com Deus nesse momento. Deus, desde o momento em que fez uma aliança contigo, não se moveu 1 milímetro do lugar. Todas as suas promessas, uma a uma, estão de pé e não cairão por terra. As nossas nem sempre estão de pé. Algumas já caíram por terra. Mas hoje há uma oportunidade de eu, você e todos os quantos ouvirem sobre esta linda história do grande servo de Deus, Josué. Todos nós temos a oportunidade hoje de renovarmos a nossa aliança com Deus.
Vamos orar. Pai Celestial, diante do exposto, nós só queremos dizer: renovamos contigo a nossa aliança, porque te amamos e sabemos que tu nos ama, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.